Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, vão falando para mim se vocês estão me ouvindo muito bem aí pelos comentários. Sonzeira do AC/DC. Olá, Débora Lourenço. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, Sonzeira. AC/DC, Thunderstruck. Hoje a gente vai falar sobre osteomielites, tá? É um assunto super importante, tá? Eu busquei alguns artigos e, cara, tem relação de osteomielite com um monte de coisa, eu vou falar isso pra vocês aí. Beleza? Vamos lá, deixa eu tirar esse som aqui pra gente começar. Sonzeira, né? Thunderstruck. Sonzeira. Beleza. Então, para você que está me acompanhando ao vivo nessa live da Unirádio, hoje eu estou na casa da minha sogra aqui em São Paulo, tá tendo uma reunião de família ali, o pessoal tá, sei lá, acho que vai comer um filé, não sei o que, uma pizza, e eu vim para cá fazer essa live para vocês. Olá, André, como é que estão, meus queridos? Tudo bem com vocês? Tá, vamos falar sobre as afecções ósseas infecciosas, meus queridos, as famosas osteomielites. O que é isso? O que é uma osteomielite? Qual que é a definição? Vamos começar pelo básico. É uma infecção óssea inflamatória e infecciosa. Olá, Semiramis. Uma infecção óssea inflamatória e infecciosa que atinge o osso na sua porção medular. Tá bom? Raquel, você quer participar? Manda um eu aí. Essa live é interativa. Se você quiser participar, fala eu quero. Porque a Raquel mandou solicitação aqui. Fala se você realmente quer. Raquel Cabreira. Não fique cabreira, Raquel. Se você quiser participar, pode participar. Quem quiser participar da live, só mandar a solicitação, digita eu para eu saber que é de verdade mesmo, porque às vezes você não sabe o que está acontecendo. Opa! Vamos lá então. Vou transmitir a Raquel. Vamos ver se a Raquel consegue entrar numa boa. Ah, Raquel, não deu certo. Não deu certo. Quero! Paraguai! Sou de Paraguai! Tá, eu te mandei a solicitação, Raquel, mas não deu. Não deu. Tá? Já. Que da hora. Tá, gente, eu não sei falar espanhol. Eu não hablo espanhol muito bem, pero português um pouquinho. Vamos lá. Então, assim, pessoal, existem duas classificações da osteomielite, tá? É não supurativa e supurativa. A supurativa é muito simples. Bactéria, tá? Raquel, se você quiser participar, o convite está de pé. E a não supurativa são agentes granulomatosos, como, por exemplo, fungo, tá? Fungo pode causar osteomielite não supurativa, ou corrosão por implantes metálicos, como, por exemplo, uma metalose, tá? Então, vamos separar aí. Infecções ósseas, eu tenho supurativas, não supurativas. Supurativas, bactérias, não supurativas, fungos, metaloses. Tá bom? Maravilha. O que é importante saber? Vamos falar primeiro sobre as osteomielites bacterianas? Pode ser? O que é importante saber sobre as osteomielites bacterianas? Primeiro, que são as osteomielites mais comuns que a gente pode ter. As osteomielites bacterianas são as osteomielites mais comuns que a gente pode ter. Por quê? Porque a contaminação óssea, né, ela pode se dar principalmente pela inoculação, numa osteossíntese, em casos de cirurgia ou fraturas expostas, mordeduras. Então, as osteomielites que causam essas osteomielites bacterianas diretas, né, por inoculação, são as mais comuns. Existem as osteomielites bacterianas hematógenas. E elas vão ter uma apresentação um pouquinho diferente, normalmente, das osteomielites que são por inoculação. Tá? Qual que é a fisiopatologia básica da osteomielite bacteriana? O que acontece? Há uma contaminação óssea pela bactéria, a bactéria se adere ali no osso. Existe uma resposta inflamatória óssea. Isso vai gerar um infiltrado eosinofílico. Os neutrófilos vão morrer,
tá? E vai liberar enzimas proteolíticas, e aí vai ocorrer uma necrose tecidual do osso com supuração, né, por bactérias, produtos líticos, necrose, debris celulares, vai acontecer uma guerra lá. E aí, se você entender isso, galera... Ô, Ricardo, como vai, meu querido? Se você entendeu isso, você já entende como que vai formar a imagem da osteomielite, tá? Se você entendeu isso, você sabe como vai formar a imagem da osteomielite. Bom, se o osso está sendo destruído, isso quer dizer que eu perco tecido ósseo, isso quer dizer que eu vou ter radiolucência, vou ter áreas de lise óssea na radiografia, tá? Olá, Heloísa, como é, minha querida? Quem te chamou aqui, Heloísa? Ninguém te chamou. Volta lá para tua terra lá. Tô brincando. Alguém pediu para participar, vamos ver. Diagnóstico veterinário. Vamos ver se ele quer participar comigo aqui. Alisson, como é que tá, meu querido? Olha quem entrou. Tô vendo um teto. Muito bem. Tô vendo um teto. O teto sumiu. Maravilha. Tá, vamos continuar então. Infecção óssea bacteriana, né? A gente pode ter a por inoculação. Ó, saúde. Mas credo! Esse aqui, para quem não sabe, é meu irmão, meu cunhado, Filipone. Tamo junto. Saúde. Saúde. Opa, obrigado. Viva! Obrigado. Tô sendo, sabe, casa da sogra, gente, a gente é super bem recebido. Isso aí, Rafa, pessoal. como é que tá, meu querido? Um abraço para vocês. Anne, tudo bom? Tô tomando uma estelinha aqui, que daqui a pouco eu vou jantar, para abrir o apetite. Obrigado, Felipe. Tá. Tá, então assim, ó, presta atenção. Sacada rápida. Gente, numa osteomielite por via hematógena, o cão tá com uma infecção gigantesca no corpo, sei lá, é a bactéria que quer se alojar no osso. Qual que é o local mais fácil para ela se alojar no osso se ela está vindo pelo sangue? Presta atenção. É na região onde tem mais sangue. A metáfise do osso, ela é a região que tem maior aporte sanguíneo, tá? Então pensa assim, se eu tenho uma infecção secundária, né, no osso, uma infecção que está vindo por via hematógena, vai acontecer na metáfise, porque é ali que tem maior aporte sanguíneo, tá? E ali que tem também um filtro, né, que deixa a bactéria ali. É todo o terreno fértil que a bactéria tem, que ela quer ter, para se alojar no osso. Então, presta atenção. Osteomielites de origem hematógena, tá? Elas vão acometer principalmente as regiões metafisárias do osso, mais ou menos igual a uma neoplasia óssea. Só que como eu consigo diferenciar uma da outra? Sacada. Se ele tem uma osteomielite hematógena, normalmente ela não vai estar acometendo um osso só. Diferentemente da apresentação clássica das neoplasias ósseas, aonde há uma lesão num osso só. Sacou? Entenderam isso? É muito importante isso, porque ajuda os nossos diferenciais. Não que a osteomielite não afete um osso só. Ela pode, principalmente na sua fase inicial, acometer um osso só. Mas, normalmente, o que a gente vê é que a osteomielite ela vai invadindo os ossos adjacentes, diferente do tumor, porque o tumor ele demora mais para fazer isso. Tá bom? Beleza? Então, quais são os sinais radiográficos de uma osteomielite? Primeiro de tudo, olha o cachorro por fora. Então, por fora, ele vai ter um aumento de volume de tecidos moles. O trabeculado ósseo, aquele trabeculado normal, né, que ele tem umas linhazinhas, ele vai perder isso. O trabeculado vai ser alterado, vai estar alterado, tá? Lise, vai ter lise, tanto na cortical quanto na medular. Isso indica o quê? Uma lesão óssea agressiva. Eu vou ter reação periosteal irregular, uma reação periosteal tipo colunar, paliçada. Em alguns casos, dependente do agente, eu vou ter gás, tá? Então, primeira coisa, saber que uma osteomielite de origem hematógena vai acontecer na metáfise. Tá, mas Thiago, que osteomielite acontece hematógena? Fúngica pode acontecer hematógena e algumas bacterianas também, principalmente se o cão
tem alguma infecção grave, tá bom? Então, com relação à metalose, que também é uma osteomielite bem assim que pode estar presente na nossa rotina, não é tão comum, tá, pessoal? O que é importante saber da metalose? A metalose, ela é uma osteomielite não infecciosa, não supurativa, que ocorre ao redor do implante metálico. Mas você tem que saber diferenciar muito bem da metalose da instabilidade do implante. A metalose, como ela é uma reação alérgica ao implante, ela vai gerar uma reação inflamatória nos tecidos moles adjacentes. Então a gente vai ver essa inflamação acontecendo nos tecidos moles. Na medicina humana, eles falam que há um sinal de bolha, um sinal de nuvem, que é uma reação ao redor desse implante. Parece que tem uma nuvem ao redor desse implante. Diferente da instabilidade do implante, tá bom? Fábio Lavete, vamos ver se ele quer participar. Ele pediu aqui, vamos ver. Vamos ver se ele quer participar ou só foi um blefe. Tá? Então preste atenção nisso. Olá, meu querido. Estamos ao vivo. Ixi, a conexão tá ruim. Tudo bom? Fábio, tá aí comigo? A internet tá ruim, tá caindo. Você tem alguma pergunta, meu querido? Não, não tem. Então, um brinde a ele que apertou no botão, tá? Tá? Então, a metalose, ela tem essa característica de causar uma inflamação. Não confundam com instabilidade do implante. Tá? Semiramis, que massa! Porque osteomielite fúngica, Semiramis pegou uma osteomielite fúngica. Nem sempre é comum a gente ver aqui no Brasil. Existem algumas regiões que podem ser mais comuns. Sudoeste dos Estados Unidos é bem comum ter infecções fúngicas ósseas, mas aqui não é tão comum, tá? Principalmente no Brasil. Então, sinal de nuvem, ou sinal de bolha podem acontecer nas osteomielites. Prestem atenção nisso. Nas osteomielites decorrentes de uma metalose, que é uma osteomielite não supurativa. E o radiologista ele tem que se atentar a isso, porque nem sempre uma lise ao redor do implante significa uma alergia, uma metalose do implante. Pode ser simplesmente que esse implante está instável. Faz sentido, pessoal? Prestem atenção nisso. Eu vejo muita gente colocar para mim assim: ah, Tiago, eu estou achando que tem uma metalose aqui nesse caso. Quando a gente vê que, na verdade, é um implante causando a osteonecrose e não há uma reação inflamatória ao redor. É simplesmente uma instabilidade do implante. Então, cuidem com isso, tá bom? Com relação a alguns dados da osteomielite, eu tenho alguns dados bem importantes para passar para vocês, tá? A gente tem que saber diferenciar algumas coisas, alguns conceitos aqui, que o Troll, né, ele traz no livro dele, na 7ª edição, algumas questões bem importantes sobre esse tema, tá? Que eu gosto de abordar principalmente nas minhas aulas e no nosso curso. Com relação às infecções fúngicas. Oi, Yara, tudo bom? Simone, tudo bem? Com relação a infecções fúngicas, pessoal, e eu te pergunto, Semiramis, que está nos acompanhando, esse cão, ele era jovem e de raça grande? Por que eu pergunto isso? Normalmente, as infecções ósseas fúngicas vão acometer pacientes jovens de grande porte. É a maior prevalência. Tá? Semiramis, está aí comigo? Responde. Se esse cão era jovem e de raça grande. Saúde para você, pessoal. Sim ou não? Outra coisa, outro dado importante. Doenças ósseas fúngicas, para quem gosta de gatos, doenças ósseas fúngicas não acontecem em gatos. Praticamente é raro acontecer doenças ósseas fúngicas em gatos. Tá? Então, assim, blastomicose, coccidiomicose são as doenças mais comuns. Tá vendo, Semiramis? Raça grande. Obrigado por responder. Ricardo, você já pegou alguma osteomielite fúngica? Braulio, seja bem-vindo. E tem uma sacada da doença fúngica óssea. Normalmente, ela vem por origem hematógena. E ela vai acontecer de uma maneira poliostótica. Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer o quê? Que vai acometer vários ossos, diferentes da neoplasia óssea. A osteomielite fúngica, ela confunde com a neoplasia óssea, porque ela também tem um aspecto proliferativo, expansivo, agressivo, só que ela é poliostótica. E aí, radiografias torácicas, né? Outros exames podem ajudar, entendeu? Por que isso acontece? Porque no esqueleto, a região metafisária, ela é rica em capilares. E isso age como uma rede, né, que ocorre como um filtro e um microambiente rico para o fungo se proliferar. Então, presta atenção. Nas osteomielites fúngicas, elas são predominantemente metafisárias e poliostóticas. Mas elas podem, lógico, evoluir para uma lesão diafisária. Agora, presta atenção. Sacada. A gente nunca vai conseguir diferenciar pelo raio-x. Por quê? Porque a gente sempre vai depender de uma biópsia, tá? Porque nem sempre a osteomielite fúngica vai ser poliostótica. Na maioria das vezes, sim. Beleza? Mas raramente a osteomielite fúngica vai ser monostótica e com uma região epifisiária, diafisária, tá? É impossível distinguir radiograficamente uma lesão óssea de osteomielite fúngica de uma neoplasia óssea primária. Então, a biópsia sempre vai ser necessária. Citologia aspirativa, em alguns casos, também podem trazer as respostas. Mas existem outras evidências radiográficas, como, por exemplo, linfadenomegalia mediastinal, o padrão pulmonar, né? Sinais sistêmicos de debilitação, assim, magreza, emagrecimento. Então, isso tudo favorece o diagnóstico de um processo infeccioso, diferentemente de um processo tumoral, onde o cão, nas fases iniciais, principalmente, ele não vai ter grandes alterações sistêmicas, tá? Então, a maioria das infecções ósseas em cães são bacterianas. E a maioria dessas infecções são decorrentes de bactérias comuns, como Strepto, Estáfilo, tá? Fraturas, mordeduras, cirurgias, elas são as causas mais comuns de inoculação direta no osso para resultar numa doença óssea bacteriana, muito mais comum de uma doença hematógena, tá? Então presta atenção nisso. Beleza? O que é mais importante também vocês pensarem? Existe uma coisa muito rara, né? Mas existe. Então, como a gente está falando sobre esse assunto, eu gosto de falar do que é raro. Existe a osteomielite protozoária. No Brasil é mais raro, nos Estados Unidos talvez mais comum, principalmente a infecção protozoária do hepatozoom. A hepatozoonose pode levar a uma infecção óssea, tá? E radiograficamente as lesões elas vão ser irregulares, vão ser muito parecidas com uma lesão óssea agressiva que não dá para diferenciar, então a biópsia vai ser muito útil, tá bom? E essa também é uma infecção mais comum, apesar de ser rara, ela é mais comum principalmente na região sudeste dos Estados Unidos, tá? E como que acontece isso? O vetor do hepatozoom é o carrapato. Então, preste atenção, né? Não custa lembrar um cão muito infeccionado por um carrapato, ele pode ter um hepatozoom. O Rhipcephalus sanguíneos, ele é o vetor do hepatozoom, tá bom? Então, tomem cuidado sempre que vocês atenderem um cão com muitos carrapatos, pensar nessa possibilidade que ele pode ter, às vezes, um hepatozoom. Só que assim, o que é a sacada? Normalmente, cães com hepatozoonose, eles vão ter sinais clínicos sistêmicos, de disfunção sistêmica. Febre, perda de peso, atrofia muscular, descarga ocular e dor também. Muito boa pergunta,
do UST, diagnóstico veterinário, e a leishmaniose pode ocorrer? Sim. A leishmaniose, ela pode causar lesões líticas de qualquer forma, normalmente acometendo mais as articulações, tá? Normalmente acometendo mais as articulações. Isso foi uma pergunta que a gente recebeu, tá? Se a osteomielite, ela pode acontecer e acometer as articulações? Sim. A osteomielite óssea, ela pode evoluir para uma artrite séptica e a artrite séptica pode evoluir para uma osteomielite. Então, tomem cuidado com isso. Lógico que depende da gravidade, da seriedade, da imunocompetência de cada paciente. Cada caso é um caso e deve ser abordado como tal. A gente não tem que usar os termos sempre, nunca, porque esses termos na medicina e também na medicina veterinária, eles muitas vezes não vão estar acurados, tá? Outra sacada importante que eu acho importante falar são as infecções de dedos, subungueais, tá? E aí a gente tem duas grandes coisas que a gente tem que aprender aí, tá? Kelly, vamos ver se a Kelly quer participar. Nas infecções subungueais, a gente tem que saber diferenciar a neoplasia da osteomielite, tá? Que não é simples, não é simples, porque elas têm uma apresentação muito parecida, tá bom? Então, olá, professor José Barbosa, seja muito bem-vindo à nossa live. Estou vendo um teto, vamos ver quem pediu para participar, se está online comigo. O teto saiu. Kelly Leila saiu. Tudo bem, Kelly Leila. A gente entende que nem todo mundo quer aparecer, mas um brinde para você de Stella Artois. Então, assim, ó, presta atenção. Se você pega um cão com infecção no dígito, você tem que saber se essa inflamação no dígito, um tumor no dígito, você tem que saber o quê? O diagnóstico correto para fazer o tratamento correto. Então, vamos supor, eu, Thiago, estou com uma inflamação no dígito que aconteceu assim do nada, tá? O que é importante saber? Gente, eu tenho que fechar o diagnóstico, eu tenho que fazer uma biópsia. Raíssa Ferreira participou, vamos ver se ela quer vir. Gente, a biópsia, por quê? Porque as infecções subungueais, elas têm uma apresentação muito parecida com a neoplasia subungueal. Só que o que nos ajuda aí? O que nos ajuda? Vamos lá. As neoplasias subungueais são caracterizadas principalmente pelo carcinoma de células escamosas. Carcinoma de células escamosas? Sim. Aquele que acomete os gatos de pelagem branca no nariz? Sim. Só que no dígito acontece principalmente em cães de pelagem preta. Então, se você pegou um cão com pelagem preta, Rottweiler, pastor alemão, que eles têm uma inflamação no dígito, você tem que acender a luzinha amarela, a luzinha vermelha. Opa, pode ser neoplasia, né? Mas vamos esperar pelo melhor, vai que é uma osteomielite. Fazer a biópsia, a citologia para ver o que aparece, tá? Por quê? Porque o envolvimento ósseo da neoplasia ela é muito similar da infecção. Então, neoplasias ósseas subungueais, normalmente acometendo um dígito ou a última falange do dígito, labrador preto. Sim, labrador preto pode ser acometido. Inclusive, eu já peguei um, tá? Hanna Lisandra. Legal esse nome. Hanna Lisandra. Já peguei um, tá? Então, pensem principalmente nisso. Neoplasia, se for de pelagem preta. Se tiver histórico que, sei lá, vive em brita, vive pulando, vai no lago, tal, teve trauma, foi mais agudo, né? A coisa cresceu de um dia para o outro, vamos pensar numa osteomielite, mas temos que descartar a neoplasia. Sacou? A frequência de envolvimento ósseo em tumores subungueais, como o carcinoma de células escamosas e o melanoma subungueal, e as pododermatites são iguais. 50% dos casos vão ter lise. 52% dos casos, na verdade, de acordo com o estudo, vão ter lise óssea da última falange. Tá? E a pododermatite, 60%. Então, neoplasia, 50%. Pododermatite, 60%. Então, toma cuidado com isso. Tá? Toma cuidado com isso, porque as duas vão ter uma apresentação muito característica. Se for de pelagem preta, opa, a luzinha vermelha acende mais do que a amarela. Tomem cuidado, porque deve ser neoplasia. Façam já a biópsia, às vezes amputa o dedo, dependendo de como está
a situação do paciente, já pode amputar, tá? Mas toma cuidado com isso. Não percam diagnóstico, porque é no dígito, não tem grandes problemas, tá? Para não... Tá tudo bem, olha quem tá aqui. Para não perder diagnóstico, gente. Eu já vi gente perder diagnóstico. Oi, gente! Oi, gente. Tem raças de cães que têm mais predisposição a desenvolver osteomielite? Muito boa pergunta, sou mais vete. Muito boa pergunta. Não tem nada descrito sobre a osteomielite no esqueleto apendicular. Mas existe uma raça de cão que ela é predisposta a ter aspergilose difusa, causando discoespondilite. Adivinha qual é? Prof. Murilo Chalha. Linda. A Lívia te chama de linda, né, prof? Ah, Murilo, cá pra nós. Então, assim, adivinha qual raça que é que tem predisposição a ter aspergilose difusa e causar várias osteomielites no espaço de discos, que são as discoespondilites. Qual é a raça que tem predisposição a isso? Os alunos da RVO sabem, porque já viram um caso como esse. Lógico que a aspergilose não é tão comum aqui, mas vai que veio. Obrigado, Murilo. Você também. Adoro o Murilo, meu querido colega lá de Botucatu. Tá fazendo sucesso nas mídias sociais, Murilo. Não é o Bulldog, mas todo mundo está predisposto. É o pastor alemão. O pastor alemão ele tem uma predisposição a desenvolver discoespondilises multifocais, diferentes daquela que a gente vê na brucelose, por exemplo, multifocais, por causa da aspergilose. Mas por que a gente não aprende isso, Thiago? Porque a gente normalmente não tem aspergilose aqui no Brasil. É mais comum lá na América do Norte. Mas vocês são veterinários foda. Vocês atendem, sei lá, o cachorro da Gisele Bündchen. Vocês têm que saber isso. Porque ela vai trazer o cachorro dela e vai que ele tem aspergilose. Né? Gisele, um abraço para você. Eu sei que você está assistindo a gente na nossa live. Fala a verdade, né? Pastor é zoado, né, Murilo? Eu tenho uma, Madalena, mas ela não tem nada, não tem nem displasia, ela só tem loucura. Loucura do pastor. Certo? Peoples, que mais? Alguma pergunta sobre osteomielite? Eu já respondi as que nos enviaram pelo colchetezinhos ali, né? E tem uma coisa, a última sacada. A última sacada para vocês. Para quem está nessa live agora, vocês vão descobrir uma coisa que eu aposto que vocês nunca viram antes. Tá? Eu aposto que vocês nunca viram antes. Existe um tipo de osteomielite. Murilo, eu sei que tu vai gostar dessa. Existe um tipo de osteomielite associada a paniculite, tá? E a poliartrite. Então, eu tenho osteomielite, poliartrite, paniculite, decorrente de uma lesão pancreática. Opa! Que isso? O pâncreas gerando lesão óssea, lesão de paniculite, lesão de poliartrite? Sim. Existe um relato publicado, um case report muito legal de 2 casos. Tá? Esse case report foi publicado em 2006, tá? Pelo Gear and Bacon e colaboradores, associando uma desordem pancreática causando osteomielite em cães. E isso é muito bem descrito em humanos. Olha que legal, cara. Que interessante. Então, para quem quer esse artigo, eu vou jogar ele no grupo especial do Telegram. Se você não está no Telegram ainda, entre no Telegram. É só clicar no nosso link da bio, que eu vou jogar esse artigo na íntegra para quem quiser saber lá no Telegram. Tá bom? Um artigo muito interessante sobre a ocorrência dessa doença em cães, que nunca tinha sido relatada antes. Ah, Natália, que legal! Toda live, pessoal, eu quero trazer valor para vocês, eu quero entregar algo que vocês nunca souberam antes. Então, se eu conseguir entregar isso hoje para vocês, eu fico muito feliz. Eu nunca peguei um caso, Keilela, ou nunca diagnostiquei um caso, porque, na verdade, às vezes a gente pega algumas coisas que a gente deixa de ver. Então, para quem está no Telegram hoje, tá? Eu vou mandar lá no nosso grupo especial do Telegram esse artigo na íntegra para vocês verem que interessante. Esse artigo foi publicado em 2006, galera. Em 2006 eu estava na faculdade e nunca ninguém me ensinou isso, velho. Por quê? Na faculdade a gente não aprende tudo, a gente aprende o básico. Por isso que você tem que se especializar,
fazer cursos, estudar, buscar artigos, tá? Para aprender cada vez mais. Por quê? Porque você é veterinário, velho. Você tem que ajudar os seus pacientes, tá? Chega de mimimi. Ah, veterinário não ganha dinheiro. Cara, se tu é foda, tu vai ganhar dinheiro, tá? Porque tu tem que gerar valor. Não é só o diplominha lá, agora eu sou veterinário, vou ganhar dinheiro. Tu tem que ser foda, tu tem que estudar, tu tem que ser um médico, tem que ser veterinário, sacou? Então é isso, galera. Quero encerrar a live com essa liçãozinha de moral. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. E ó, entra no Telegram que eu vou jogar esse artigo para vocês. Até mais. Uhul! Tamo junto!